Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça junto a nós agora e sempre. Vamos agradecer ao Mestre Divino por essa oportunidade que estamos tendo aqui, reunidos em seu nome, para estudarmos as obras espíritas à luz do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Que ele nos ilumine, nos abençoe, nos inspire, que seus mensageiros nos envolvam a todos e que possamos aproveitar essas lições para a nossa regeneração moral, para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, mestre amigo, e ser conosco nesse instante sempre, que assim seja. Hoje, continuando nossos estudos do livro Jesus no Lar, nós vamos ler o capítulo 19, que se intitula A Receita da Felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Então, mais uma vez reunidos na casa de Simão Pedro, ali falando, a gente vê que o culto do Evangelho no Lar ali era algo muito prático, eles falavam sobre a vida, sobre os acontecimentos, porque o Evangelho não é uma mensagem, né? A Boa Nova não é uma mensagem para ser guardada em locais isolados, não, é para ser aplicada no nosso dia a dia. E ali estava Tadeu, um dos discípulos de Jesus, falando sobre a felicidade humana e reclamando, né, clamando contra os dominadores de Roma e os rabinos do Sinédrio. Então, os dominadores de Roma, né, os romanos que dominavam aquela região, que estava sob o controle, sob o domínio do Império Romano, e os rabinos do Sinédrio, que eram os sacerdotes, muitas vezes, né, que ficava ali no Sinédrio, que era o tribunal que julgava, que, enfim, então, as questões religiosas, né? Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e os sofrimentos reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas acerca do assunto, Jesus perguntou-lhe. Então ele estava revoltado. Estava revoltado com o quê? Né, sobre o sofrimento do povo. E ele falava que esse sofrimento era por causa das deficiências políticas, por causa dos romanos que estavam dominando, por causa das intrigas lá no Sinédrio, né, dos maiorais, etc. Né? E aí Jesus perguntou para ele, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Então eu estava reclamando tanto que aí Jesus devolveu uma pergunta para que ele pudesse refletir. Como é que você interpreta a felicidade? O que a gente pensa, se fosse essa pergunta feita para nós mesmos? O que nós pensamos sobre a felicidade? Né? O que é ser feliz? Né? E aí Tadeu responde, Senhor, a felicidade é a paz de todos. Uma resposta curta, simples, né? E aí Jesus não se contentou com a resposta. Ele diz o seguinte, o Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isso não desconheço, que a felicidade é a paz de todos, né? Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Ah, felicidade é a paz, felicidade é a concórdia. Bom, isso a gente sabe. Mas como é que você, como é que nós, se fosse feita essa pergunta, né? Realmente nos sentiríamos felizes, né? É uma pergunta que a gente faz a gente refletir. O que nos faz, de fato, felizes? Então, é uma reflexão importante.
O discípulo, com algum acanhamento, enunciou. Então, Tadeu respondeu: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Então, para ele começa falando isso, né? A felicidade estava baseada na compreensão dos outros. Se os outros pudessem compreender as intenções nobres e puras que ele carrega dentro dele, ele se sentiria feliz. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Olha que curioso, né? É uma maneira diferente de definir, né? Então, ele queria que os outros compreendessem que ele está querendo acertar. Né? Embora os erros que ele carrega, como todos nós carregamos, ele tem a intenção de acertar. Ele ficaria feliz se os outros compreendessem isso. Respiraria abençoado júbilo, continua Tadeu, se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Então, ele ficaria muito feliz, receberia abençoado júbilo, se pudesse confiar nos semelhantes, recebendo a consideração que eles poderiam ter em relação a ele. Né? Então, a gente vê que ele estava querendo reconhecimento. Né? A gente sabe que isso é um dos fatores realmente de bem-estar, né? Até as empresas trabalham com isso. Existem vários níveis, né, de bem-estar, desde os níveis mais básicos, né, alimentação, segurança, etc., até outros, né, segundo a teoria do Maslow, né, um psicólogo americano, que ele falava dessas hierarquias das necessidades. A partir do momento que a gente satisfaz as nossas necessidades mais básicas, outras vão surgindo. E uma delas é justamente a necessidade de reconhecimento. E aqui é o que o Tadeu fala, ele quer ser reconhecido pelos esforços, pela boa vontade, pelo trabalho que ele tem buscado fazer, buscado realizar. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Então, eu ficaria muito feliz se a maldade, a maledicência, né, pudesse esquecê-lo. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Então, ele fala, né, ele vive na expectativa da cordialidade alheia. Olha que interessante. E julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas se tratassem de acordo com o anseio de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Então, quando alguém despreza ele, quando alguém calunia ele, né? Ah, você vê, o Tadeu fez isso, fez aquilo, joga uma calúnia. Aquilo machuca profundamente ele. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma.
Então, ele acredita que tem bastante boa vontade, e queria que as pessoas reconhecessem isso, gostassem desse lado dele, né? Dói muito quando as pessoas não reconhecem isso, quando as pessoas desprezam, quando as pessoas caluniam, né? Então, isso machuca demais ele. Ele tem uma grande expectativa no que os outros vão pensar sobre ele. Então, ele resume no final dizendo o seguinte: acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Então, a ironia, a crítica, o desprezo, tudo isso machuca demais. Ele é uma pessoa sensível ao que os outros pensam, ao que os outros falam sobre ele. Isso realmente pode ser um problema. Bom, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Embora ele se reconhecesse que não era perfeito, ele queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contínuo movimento de curiosidade, ante a opinião que o Cristo adotaria. Então, o que Jesus vai falar agora? Qual vai ser o posicionamento de Jesus? Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Então, alguns estavam esperando que Jesus fizesse um discurso longo, falando sobre felicidade, falando sobre isso, né? Fizesse grandes considerações. Então, está todo mundo naquela expectativa, o que Jesus falaria agora, né? Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, Jesus não precisou falar muita coisa. Você não quer receber tudo isso? Doe isso para os outros. A lei divina, ela estabelece que nós seremos felizes quando passamos a doar para os outros, fazer o bem para os outros, especialmente aquilo que a gente gostaria de receber. Porque a pessoa que fica na expectativa de receber, ela se torna dependente dos outros. A gente vê a situação do Tadeu. Era uma pessoa que vivia com vontade, né, de ser apreciado, ser reconhecido, de não ter maledicência nenhuma. E assim somos nós, muitas vezes. Nós ficamos extremamente vulneráveis porque nós dependemos muito do que os outros pensam sobre nós. Aos poucos, a gente tem que se desligar disso. Se alguém falar alguma coisa errada, né, sobre nós, se for verdade, né, sobre algum erro nosso, se for verdade, tem que procurar corrigir. Só isso. Se for mentira, tanto faz como tanto fez. Né? Uma vez perguntaram ao Chico Xavier, né, o Chico estava sendo alvo de calúnias, de maledicência na imprensa. E perguntaram para ele: Chico, você não vai responder? Não vai responder a tal, a esse ou aquele repórter? Ele disse: meu filho, eles vão viver. E continuou trabalhando. Né? Divaldo Franco também recebeu, certa vez, muitas críticas. E ele resolveu escrever uma carta, escrever alguma coisa, rebatendo essas críticas. E aí, disse que Joana de Ângeles apareceu para ele e falou assim: Divaldo, o que você está fazendo? Falei, não, eu tenho que responder. Assim. E ela falou para ele: você acha que se o seu trabalho, a sua vida, não conseguirem convencê-lo, você acha que serão suas palavras que vão convencê-lo? Continue trabalhando. Esqueça. Então, esses conselhos são muito sábios para a gente.
a gente fica numa grande expectativa sempre do que os outros vão pensar sobre nós. Né? Isso, no fundo, é vaidade, de uma certa forma. Né? Ah, não, eu queria ser reconhecido, eu queria ser... Né? Quem não gostaria, chegar no lugar, todo mundo aplaudir. Mas isso aí, não que isso não seja bom, mas a gente fica dependente. A gente se torna dependente desse tipo de sentimento. E aí, na verdade, a nossa felicidade passa a depender do que os outros vão pensar sobre nós. E nós não temos controle sobre isso. Por mais que a gente tente agradar os outros vão sempre ter a sua opinião. Às vezes a gente acha que alguém nos agrada, né, pela frente, mas às vezes por trás, escondido, está falando mal da gente. Como é que a gente vai ter controle sobre isso? E o que importa é isso? Então a gente tem que aprender a focar muito no que nós podemos fazer pelos outros. Né? E esse deve ser o nosso sentimento de plenitude. Na própria escala lá do Maslow, né, ele fala da realização pessoal como um dos últimos níveis, ou último nível, se não me engano. Essa realização pessoal, muita gente pode entender, vai ser um grande pintor, tudo mais, mas muito dessa realização pessoal, se ela depender dos outros, ela não é realização pessoal. Ela ainda é necessidade de reconhecimento. Só quando a gente supera isso, que a gente pode se realizar com aquilo que a gente faz, e sente prazer naquilo. E sente satisfação em ajudar uma pessoa, em criar uma obra de arte, mas pelo prazer de estar gerando algo mais belo no mundo, né? Sempre em sintonia com o Pai, sempre em sintonia com Deus, com os amigos espirituais que nos sustentam, que a gente precisa desse sustento também, né? Mas eles nos sustentam, nos amparam, nos fortalecem, e a gente pode ficar despreocupado com o reconhecimento dos outros, porque muitas vezes, na maioria das vezes, isso não se dá, né? E a gente fica muito sujeito. Tem aquelas pessoas, inclusive, que manipulam a gente. Eles sabem, e aí jogam uma lisonja. Isso acontece, inclusive, em reuniões mediúnicas. Há muitas reuniões mediúnicas que o espírito obsessor ali, que quer, às vezes, destruir a reunião, né, atrapalhar aquele trabalho, ele vai ali e tece lisonjas que nos envaidecem. Vocês são muito importantes, vocês são muito bons, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. E aquilo a gente começa, né? E aí a gente cai. Então, não que a gente tem que se denegrir, a gente tem que se fazer coisas assim, que a gente pense mal da gente mesmo. Não é isso. A gente não tem que ficar se autoflagelando ou se colocando por baixo. A ideia não é essa. Mas somos aprendizes, estamos num processo sempre de aprendizado, né? E se alguém gostou do nosso trabalho, que a gente pode ser de estímulo para a gente continuar melhorando, mas sem a preocupação da lisonja, do reconhecimento, que na maioria das vezes não vem. E muitas vezes quem reconhece a gente são pessoas que já nos amam, independente do que a gente faz. Quem nos ama de verdade, nos ama independente da gente ser reconhecido como uma pessoa, né, dessa qualidade ou daquela qualidade. A gente acaba sendo amados por quem nós somos mesmo, né? Você ama um filho, você ama a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seus irmãos, porque eles são seus irmãos, são pessoas, né, que muitas vezes carregam imperfeições, como todos nós. Então nós devemos nos sustentar no amor de Deus, sabendo que Ele nos ama mais do que todos, independente das nossas qualidades, virtudes ou defeitos. E a gente buscar fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Essa é uma regra de ouro, né? É uma regra que todos nós devemos tentar aplicar, buscar, nos esforçarmos, exercitarmos a aplicação, porque só exercitando que nós vamos conseguir colocá-la em prática em nossas vidas. Então, eu tenho vontade que as pessoas, por exemplo, que seja reconhecido, que eu possa reconhecer também os outros, né?
possa ajudar, estimular os outros, não com lisonjas falsas, não algo que, que, que toque a vaidade, mas algo que estimule a pessoa, né? Então, falar, olha, sua mensagem foi importante, por exemplo, se alguém vai fazer uma palestra, ou, nossa, esse quadro, eu gostei muito. Não precisa falar que é um quadro maravilhoso, que a pessoa é maravilhosa, que tudo é de bom, porque isso muitas vezes nos afasta do próximo, coloca a pessoa num pedestal muito grande. E se a pessoa não tiver estrutura, muitas vezes ela acaba caindo, porque todos nós somos aqui em aprendizes. Mas eu posso falar, olha, eu gostei muito, né? Gostei muito do seu trabalho, eu acho muito bom, fiz isso. Então, a gente buscar fazer isso, né? Buscar fazer o que a gente gostaria que os outros fizessem por nós. E se cada um de nós buscar adotar esse lema, como disse Jesus, as glórias do paraíso logo estarão aqui na terra também. Porque o paraíso é um local onde todos se amam, todos se respeitam, todos se gostam, né? Todos buscam ajudar uns aos outros. E não o local de recebimento. Quando queremos muito receber alguma coisa, é porque nós estamos na fase infantil. A criança é assim, ela precisa receber o neném, né? Ele, no máximo que ele pode nos doar é um sorriso, alguma coisa assim, mas ele está precisando de mamar, precisa fazer banho, precisamos alimentá-lo, é, lavá-lo e tudo mais. Ele, conforme vai crescendo, ele pode fazer alguma coisa, né? O adulto é aquele que já consegue cuidar de si e pode se oferecer para ajudar o seu semelhante. Então, se nós crescermos em termos espirituais, significa que para nós é o motivo de ajudar, de fazermos ao próximo, sairmos de dentro de nós essa nossa carência, que nunca vai se esgotar, né? Uma pessoa carente psicologicamente, ela nunca vai conseguir suprir essa carência, porque é algo profundo. Se as pessoas gostam dela, ela nunca vai se sentir amada, porque ela não se ama, ela não se respeita, ela acha que é um lixo, às vezes, ou que ela não merece consideração, então ela está sempre buscando. Então, na verdade, a pessoa que busca se doar, ela tem uma autoestima maior, ela precisa ter uma autoestima. Né? Você fala, não, eu sou uma pessoa valiosa, porque sou filho de Deus, né? E vou procurar amparar meu próximo, vou procurar ajudar. Né? E isso reforça minha autoestima, reforça meu amor a mim mesmo, no sentido mais profundo do termo, não no sentido pejorativo de orgulho, de vaidade, mas no sentido de gostar, de amar, de fazer bem a mim mesmo. Fazer bem ao próximo faz bem a mim mesmo, em primeiro lugar. É isso que ele tem que se conscientizar. Então, queremos encerrar os comentários da noite, desejando a todos um ótimo final de semana, um ótimo final de noite, que possamos descansar, nos renovar nesse final de semana para a semana que vem continuarmos nossas tarefas, nossa renovação, nosso aprendizado espiritual, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, e que Jesus, nosso Mestre Divino, nos ampare, nos fortaleça, nos ensine a buscar no amparo ao próximo, na ajuda ao próximo, o segredo da nossa própria felicidade. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe agora e sempre.